Olá, estudante, tudo bem? Vamos lá, continuando então na nossa matemática básica, vamos entrar agora na parte de frações, tá ok? E aí, já iniciando o raciocínio que eu quero comentar com você. Vamos pensar, Renato, o que é uma fração? Gente, fração, anota, fração por definição é a representação de uma parte por um todo, tá ok? Representação de uma parte por um todo. E a estrutura dela é sempre dessa forma, tá? É sempre assim. Você sempre vai ter um número sobre o outro. Número, uma barra, número embaixo. E aí, qual é o nome desses caras? O carinha de cima é sempre o nosso numerador. O carinha de baixo vai ser sempre o nosso denominador. E aí, como que a gente consegue representar isso aí? Como que eu faço para entender o que está acontecendo? Vamos pensar no seguinte exemplo, vamos pensar numa barra, tá? Barra. E eu dividi essa barra em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. Tá ok? Vamos supor que dessa barra eu pegue um pedaço. Tá ok? Peguei um pedaço dessa barra. E aí, como que eu represento isso na forma de fração? Já que fração é a representação de uma parte de um todo. Eu represento a parte em relação a um total, ao qual ele pertencia. Beleza? E aí, vamos lá. Em relação ao que eu tenho, eu peguei um quadrado. Concorda comigo? Esse um quadrado, na forma de fração, o que você tem é sempre representado pelo numerador, tá? É sempre o número de cima, numerador, é o carinha de cima. No nosso caso, como eu peguei um pedaço, então a minha representação é 1. Faço a barra e agora embaixo eu vou representar o meu denominador. O denominador é sempre a representação do meu total. Qual é o total de pedaços que eu tinha inicialmente? 1, 2, 3, 4. Então, o meu total, o meu denominador é sempre 4. Sempre 4 nesses casos em que você tem 4 pedaços, tá? O denominador é sempre o total. Se você tivesse uma barra com 10 pedaços e tomasse 2, qual seria a fração? 2 sobre 10. Beleza? Deu para entender? Ok. E aí, ó, tá feito. A representação, então, desse cara que eu peguei, desse quadrado que eu peguei, para mim agora ela equivale na forma de fração a 1 sobre 4, tá bom? É assim que se lê, 1/4, 1 sobre 4, 1/4, tudo bem? É assim que faz, tá bom? E já completando o raciocínio, eu quero te perguntar agora o seguinte, se eu tinha um total de 4 pedaços, tirei um pedaço, ou seja, eu tirei 1 sobre 4, quanto que sobra para mim em fração? Exato, 3/4. Concorda comigo? Porque se total eram 4, eu tirei um pedaço, me sobram então 1, 2, 3. E aí, ó, esse cara pra gente, o que sobra é o equivalente a 3/4. E aí, de uma forma simples e prática, eu já quero que você entenda, eu quero que você grave o seguinte, para você ter esse costume, ter esse bizu, ter essa ideia bem clara na sua cabeça da relação de sobra, do que você tem para o que sobra, do que você tira para o que sobra, é sempre você pensar em relação ao total. Eu tinha 10 pedaços, minha fração era dividida em 10, e aí eu tirei 4. Se eu tirei 4, quanto que sobra? É sempre a diferença. Você tinha 10 e aí eu estou usando 4 pedaços. Então, 10 menos 4. Quanto que sobra? A diferença. 10 menos 4. Sobram 6. Tudo bem? Usa sempre essa ideia. Tá legal? Beleza? Show de bola. E aí, ó, a nossa estrutura vai ser essa aqui. Tá bom? Para fração, grava numerador, denominador. Numerador em cima, denominador embaixo. E aí, é sempre para você representar a parte de um todo. Ok? Vou apagar o quadro rapidinho e a gente vai entrar no
na próxima parte. Continuando então, agora entrando em operações com frações, se liga só na parte de adição e subtração, nossa primeira parte, tá? Para você poder somar frações ou subtrair frações, nossa primeira propriedade, nossa primeira regra que eu preciso que você entenda é a seguinte: para você operar frações, você vai ter dois casos. O primeiro caso é quando seus denominadores, lembra o cara de baixo? Quando eles forem iguais. O segundo caso é quando eles forem diferentes, tá? E o segundo caso eu vou encaixar aqui do ladinho, vou fazer uma observação, tá bom? E a gente vai aplicar uma propriedadezinha diferente para quando os denominadores forem diferentes, ok? Vamos lá então, vamos somar o primeiro caso? 2/3 mais 4/3. Primeiro caso de soma de frações, quando os denominadores são iguais. O que eu faço, Renato? É muito simples, basta que você faça a repetição do denominador, 3, e você faça a soma dos numeradores, 2 somado com 4. Isso nos dá um total de 6. Deu para entender? Legal? Fácil? Beleza. 5/2, agora para subtração. 5/2 menos 1/2, mesmo esquema. Assim como na soma você já pode fazer com denominadores iguais, na subtração também. Se você tiver denominadores iguais, você faz a mesma regra, tá bom? Ó, 2 e 2, denominadores iguais. Ótimo. E aí o que eu faço? Repetição. 2 repete. E agora eu faço subtração em cima. 5 menos 1. 5 menos 1 nos dá 4. E aí fica a nossa diferença, 4/2. Ok? Tudo bem? Tudo jóia? Ótimo. E aí, em multiplicação de fração, também é muito simples e muito prático. Basta que você faça a multiplicação sempre na horizontal. Como assim? Você tem 3/2 multiplicados por 5/4, né? 5/4. Como é que você multiplica isso? Basta que você multiplique na horizontal. Numerador, numerador, denominador com denominador. Fácil. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 4, 8. Basicamente isso. Tá bom? Simples. Agora, quando você for dividir uma fração por outra fração, tem apenas uma jogadinha muito simples também, que o pessoal confunde muito, mas não vai confundir, tá bom? Olha como é que é prático. 3/2 dividido por 5/4, o que acontece? Isso aqui é o caso que a gente chama de fração de fração. Quando você tem uma fração dividindo outra fração e não mais um número dividindo outro número, né? Por exemplo, 3 dividido por 2. Agora o meu numerador inteiro, todo o meu numerador já é uma fração. 3/2. E aí o meu denominador é outra fração, 5/4. E aí como que eu faço para resolver isso? É bem simples, tá? Basta que você faça, acompanha, anota aí. Basta que você faça a repetição do numerador, repete o primeiro, tá? 3/2. E você agora vai multiplicar essa fração pelo inverso do de baixo, pelo inverso da segunda. Quem é a segunda fração? 5/4. E aí, eu quero que você lembre lá da aplicaçãozinha de inversão, tá? O que é inverso de uma fração? É quando você troca numerador de lugar com denominador. Simples assim, tá bom? Inverter uma fração é isso. Trocar de posição numerador com denominador. Então, o que era 5/4 vira 4/5. E aí tá feito. E aí agora você tem um produto de frações simplesmente, e aí você pode multiplicar normal, tá? Que nem aqui. 3 vezes 4, 12, embaixo 2 vezes 5 dá 10. Viu como é que é simples? Prático, não é? Bem fácil, bem legal? Ótimo, show de bola. Bom, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, e a gente vai para a próxima partezinha. Continuando então, agora a parte de frações, em que seus denominadores são diferentes, tá? Fica ligado no seguinte, é muito simples, tá bom? Presta só. 3/2 mais 2/5. Denominadores naturalmente são diferentes. 2 e 5.
E aí, Renato, o que eu faço para resolver esse tipo de questão? E aí a gente vai usar a propriedade de mínimo múltiplo comum, tá? O famoso MMC, tudo bem? Se você nunca viu, é assim que funciona. Você vai ter que pegar e analisar os dois denominadores, esses que são diferentes, 2 e 5. 2 e 5, eles têm alguma regra, eles têm alguma relação de multiplicidade? Como assim? Eles têm uma relação de um ser o dobro do outro, um ser um triplo do outro, entende? Não tem, porque 2 e 5 não tem nenhuma relação. Eles são o que a gente chama na matemática de números primos entre si. Números primos entre si, tá? Números primos entre si são aqueles que só tem apenas um divisor, no caso, né? É o 1, no caso 2, 1 ou o produto deles. E aí a gente vai matar essa sacada. Números primos entre si, grava. Números primos entre si não tem relação nenhuma entre eles. Eles não são um é o dobro do outro, nem um é o triplo do outro, tá bom? E aí como funciona? Para você fazer então MMC, basta que você faça em caso em que eles sejam, no caso que eles sejam primos entre si. Se eles não tiverem nenhuma relação, o MMC deles então vai ser automaticamente o produto deles, tá? E aí, ó, MMC entre 2 e 5, 2 e 5 não tem nenhuma relação. Qual é o MMC deles? O seu produto, tá? Por que isso? Vou colocar aqui do lado. 2 vezes 5. Então, nosso MMC é 10. Renato, por que isso? Por causa do seguinte, toda vez que você tiver isso acontecendo, repara o seguinte, o nome da estrutura é mínimo múltiplo comum. O que significa ser um conjunto de números? O que é um cara mínimo múltiplo comum? Ele tem que ser o menor cara, você tem que descobrir para esses dois o menor número possível que seja múltiplo comum entre os dois, ou seja, o menor cara possível comum que dê para dividir automaticamente os dois números. E aí, Renato, eu não sei porque eles não têm relação nenhuma, eles não têm a relação de um ser o dobro do outro, um ser o triplo do outro, lembra? E aí, 2 e 5, qual é a relação que eu faço? Como que funciona? Basta você fazer o produto, 2 vezes 5 dá 10. Por que 10? Quem é esse 10? Repara que o 10 é basicamente nada mais nada menos que a composição entre 2 e 5. 2 e 5 não tem relação, um é amarelo, o outro é azul, não tem relação nenhuma. Porém, quando você faz o produto deles, você forma 10. 10, esse conjunto inteiro, tá? Essa composição 10, você concorda comigo que eu posso dividi-la tanto para o 5 quanto para 2? Reparou? Você não consegue dividir 10, você não consegue dividir 10 por 2, e você não consegue dividir 10 por 5. Então, se esse cara eu posso dividir tanto pelo 2 quanto pelo 5, então esse cara é o meu mínimo múltiplo comum. Então, esse cara é meu MMC. Beleza? Tudo bem? E aí, agora o próximo passo você já sabe o MMC que vale 10. Próximo passo, você vai pegar esse MMC e vai dividir por cada um dos denominadores, tá? 10 dividido por 2 nos dá quanto? 5. 10 dividido para 5 nos dá 2. Tudo bem? É uma regrinha da mãozinha, né? Se você já chegou a ver, se você não viu, é assim. Você vai dividir o MMC, que é 10, por 2. Você vem aqui, ó, com a mãozinha e vai tapar o número 2 lá no teu MMC, no produto. E aí, ó, sobra quem? Sobra 5. Então, ó, 5 é a tua resposta. Quando você for dividir o MMC 10 por 5, vem com a mãozinha, tapa 5. Sobra quem? Ah lá, sobra 2. Então, essa é a nossa resposta. Beleza? Fácil, né? E aí, ó, próximo passo, agora você vai multiplicar esse teu resultado pelo numerador, ok? Ó, 5 vezes 3, 15. 2 vezes 2, cuidado com o sinal, tá, gente? Ó, porque o sinal desse 2 aqui é quanto?
positivo, né? 2 vezes mais 2, 4. Então tá aí. Tudo isso dividido. E o meu novo denominador, Renato, quem é? Nosso novo denominador vai ser MMC, 10, tá bom? Sempre que você somar frações ou diminuir frações, grava essa. Sempre que você somar frações, diminuir frações, usando a técnica do MMC, o denominador do resultado, o denominador novo, já vai ser automaticamente o MMC, tá bom? Grava. Beleza. 15 mais 4 sobre 10, e a gente vai ter 19 sobre 10. Tá ok? Beleza? Vamos ver o caso agora de diferença? Olha que interessante. Nós já vamos ver 2 casos aqui, 2 exemplos, 2 aplicações. Primeiro, diferença de frações. Segunda observação, os denominadores são iguais ou diferentes? Diferentes. Então, automaticamente, na sua cabeça, você já está intuído a fazer o quê? MMC. Porém, acontece o seguinte, agora, antes de você fazer MMC, lembra o meu conselho, analisa para ver se os seus denominadores são múltiplos, se eles têm alguma relação de multiplicidade. Por exemplo, um é o dobro do outro, um é o triplo do outro e assim por diante. Ou é uma metade, né? Ele é do dobro. E aí vamos analisar. 6. Tem alguma relação, o 6, de multiplicidade com 3? Sim, né? Porque na verdade o 6 é o dobro de 3. Certo? Correto? E aí, Renato, como que fica esses casos em que o MMC, para fazer o MMC, quando os números têm relação de multiplicidade, né? Um é múltiplo do outro. E aí eu vou te dar a sacada. Presta atenção. Quando eles forem múltiplos um do outro, tá? Vamos fazer a regrinha do MMC, vamos decompor em fator primo, depois eu vou te dar a sacada. Vamos ver? Vamos analisar? Como é que eu faço para decompor, para ver qual é o mínimo múltiplo comum quando eles são múltiplos? Você vai ter que fazer a decomposição em fatores primos ou na forma de potência, tá? Na forma de decomposição usando potências. Eu vou te mostrar os 2 modos, tá bom? Primeiro modo, vou fazer aqui, ó, do ladinho, 6 e 3. Decomposição em fatores primos, lembra? Beleza? Qual o cara que eu posso dividir ao mesmo tempo 6 e 3? 2. Beleza? Tá lá. 6 dividido para 2 dá 3. 3 dá para dividir por 2? Não, então repete. Tem agora um cara que dá para dividir 3. 3. Então vem, 3. 3 para 3 dá 1. 3 para 3 dá 1. E aí quando você fecha todas as decomposições e sobram todas as partes, ficam apenas com uma unidade e aí você acabou de vencer. Feito isso, aí você multiplica os seus carinhos, né, os seus quocientes, basicamente, os seus múltiplos. E aí dá quanto produto? 6. 2 vezes 3, 6. Quem é esse 6, Renato? É o teu MMC. Beleza? 6 é o seu MMC. Mas, Renato, 6 já estava ali no denominador. 6 já estava expresso na fração. E aí, agora está a sacada. Sempre que você tiver números, sempre que você for fazer MMC e os denominadores, um for múltiplo do outro, tiverem relação de multiplicidade, grava essa. Sempre que tiverem relação de multiplicidade, um for o dobro do outro, ou um for o triplo do outro, o MMC já vai ser automaticamente o maior deles, tá? Essa é a sacada. Se você tiver um denominador 6 e o outro 3, um é o dobro do outro, qual é o MMC? Maior, 6. Se eu tiver 2 e 4, 2 e 4 são múltiplos. Quem é o MMC? É o maior, 4. Se eu tivesse 4 e 8, o MMC seria 8, e assim por diante, tá bom? Se você tiver ainda um pouco de receio de já colocar, basta você fazer o teste, tá bom? Faça o teste na forma de decomposição de fator primo e aí você vai ver quanto vai dar MMC. E você pode usar isso aqui para conferir, tá? Como a regra dos 9, tá bom? Beleza? Show de bola? Ok. Já sei que o MMC é 6, agora vem. Lembra da regrinha? Pega o denominador, divide pelo MMC. 6 dividido para 6 dá 1. 6 dividido para 3 me dá 2. Sobe multiplicando. 1 vezes 8, 8.
2 vezes, ó, cuidado com o sinal, hein? 2 vezes menos 2, quanto dá? 2 vezes 2, 4. Porém, o sinal do 2 é negativo. Então fica menos, tá bom? Tudo isso dividido pelo nosso MMC. 6. 8 menos 4, 4. Dividido por 6. Então, esse é o nosso resultado. E é assim que funciona as aplicações de MMC. Para quando você tiver denominadores primos entre si, produto. Para quando tiver denominadores múltiplos, analisa, porque a maioria das vezes, praticamente todas as vezes, vai ser sempre o maior deles. Ok? Então, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima parte. Grande abraço!